Preços dos grãos recuaram após a intensificação da guerra da Ucrânia. Ponto bom. O Fed aumentou a taxa de juros, conforme esperado. Saiu o relatório de produção da Petrobras. E o que mais se destacou no resultado da Vale. Meu nome é Fernando Franklin e essas e muitas outras informações você fica sabendo no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Vamos começar falando da guerra da Ucrânia. Em evento em São Petersburgo, lá na Rússia, os países africanos, com medo da falta de alimentos, fizeram proposta para acabar com a guerra. E o Putin diz escutar isso com atenção. Então, quem sabe aí dar uma aliviada. Talvez esse ponto foi inclusive o que fez o preço dos grãos voltar ao patamar anterior ao rompimento do acordo de grãos lá no Mar Negro. Quem sabe essas informações de alguma forma estão aliviando o mercado e até a situação lá pode vir a ceder, mas vamos continuar de olho. Nos Estados Unidos, o Fed aumentou a taxa de juros em 0,25%, conforme esperado, para 5,25% a 5,50%. Essa é a faixa lá dos Estados Unidos, que é a mais alta desde 2001. Então são 22 anos aí nessa história. Muito importante também a gente acompanhar. Outro ponto importante é que foi falado, que a taxa vai se manter alta por um bom tempo. Pode inclusive aumentar ou não na próxima reunião. Isso a gente vai ter que acompanhar mais um tempo para a gente ver como que as expectativas e as apostas do mercado vão ficar pré a próxima reunião. Falando das notícias nacionais, temos aí a pesquisa Focus para 2023, que o IPCA foi para 4,90, caindo aí novamente. O IGPM para 2,92 de deflação, então uma queda ainda mais forte. O PIB estável em 2,24. E o câmbio caindo aí para 4,97, um pouquinho aí abaixo dos R$5. Interessante esse ponto também. A Selic estável em 12%. De indicadores, a gente tem um ponto importantíssimo, que foi a Fitch, que é aquela empresa que faz avaliação de rating, resolveu fazer uma mudança na nota do Brasil, de BB- para BB. Ou seja, elevou um pouquinho aí a nossa categoria, continuamos ainda dentro do nível de especulação, mas demos um passo a mais. Qual que é o ponto que levou a Fitch a fazer essa mudança? Ela cita claramente a evolução da reforma tributária, outras reformas que são necessárias. Apesar de toda a discussão política, ela também cita que está tendo uma estabilidade em algumas coisas. Ou seja, na minha visão, traz um ponto aí muito importante para o Roberto Campos Neto, que não tem sofrido pressões políticas e tem tomado as decisões conforme a sua avaliação técnica, Não só ele, mas a diretoria inteira do Copom. Inclusive, estamos de olho, tem semana que vem. Bolsa. A Bolsa fechou a semana em queda de 0,02%, ou seja, praticamente estável, fechando aí a 120.187 pontos. No ano, a alta é de 9,53%. Trazendo de fatos relevantes de mercado, trazemos aqui a Petrobras, que soltou seu relatório de produção e de vendas. A produção média de óleo, LGN, gás natural ficou 1,5% abaixo do primeiro trimestre de 23 e 0,6% abaixo do segundo trimestre de 22. Então, um ponto negativo aí para a gente acompanhar. E o volume total de vendas, esse sim preocupa um pouco mais, caiu 7,7% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e 9,3% em relação ao segundo trimestre de 22. Daqui a pouco vai ter o resultado em si e a gente vai ver todo o impacto disso. Mas, com certeza, esses dois pontos é muito importante você analisar e ficar de olho. Vale a pena conferir lá o relatório completo e entender alguns detalhes. Se tiver dúvida, pergunta pra gente. Falando da Vale, temos a Vale soltando o resultado dela, mas ao mesmo tempo ela fez diversos anúncios. Ela anunciou um juros de capital próprio de 1,91 por ação. Ela anunciou que realizou a venda de 13% da Vale Base Metals, que é metais básicos da Vale, lá do Canadá, e
ela ainda informou que não descarta um IPO para isso no futuro, então um ponto importante também. Ela destacou o fechamento de barragens, essa parte de segurança tem sido um grande destaque para ela na forma de comunicação, e aí ela destacou que já fecharam 12 de 30 barragens que vão ser fechadas, né? E também a implantação do padrão global da indústria para gestão de rejeitos em 48 de 50 estruturas que vão ser feitas. Né? Então, isso é extremamente importante, está evoluindo, reduzindo o risco aí da gente ter um novo acidente. E a gente tem também um ponto importantíssimo do lado financeiro, que é o EBITDA, que caiu 25% em relação ao segundo trimestre de 22. Porém, essa queda ela é completamente explicável pelo preço do minério. Ou seja, o preço do minério impactou aí em 26% essa queda, ou seja, mais do que efetivamente caiu. Os outros itens equilibraram esse 1%, ou seja, quase nada de diferença aí, mas então o que significa isso? Que em termos operacionais ela continua sem problemas. O problema dela ficou que o preço do minério, que é uma commodity, efetivamente caiu e ela foi diretamente impactada por isso. Esses pontos, juntamente com todos os demais que existem lá dentro do relatório, são extremamente importantes para você avaliar e definir se faz ou não sentido ficar na ação ou entrar na ação. Aqui não é o momento de eu falar para você comprar ou vender, e sim para te trazer a importância de verificar que existem alguns pontos e chamar atenção para eles para que você possa fazer a sua definição, a sua análise. Bom, era isso que eu tinha para trazer de notícias para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem no comentário aqui o que vocês estão achando, qual que é a sua expectativa aí para a Petrobras e também um comentário sobre o resultado da Vale, o que você achou sobre ele. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.